Olá, alunos! Estamos na nossa terceira aula sobre cântico congregacional, panorama histórico e desafios contemporâneos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Vamos falar um pouquinho mais sobre as características do cântico congregacional e as propostas para uma reforma do cântico na Igreja Reformada Contemporânea. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo dos cânticos e a questão dos cânticos com os nossos afetos. Observando os passos de Moisés, de Davi, dos apóstolos, dos pais da igreja e dos reformadores em seus cânticos, o conteúdo lírico das canções é puramente teocêntrico. O povo de Deus, no Antigo Testamento, louvava ao Senhor em forma de canções, contando sobre o triunfo de Deus, permitindo a libertação e a vitória de sua nação. O povo de Israel, ele tinha a cultura de contar a sua história através dos cânticos, e quando eles venciam uma batalha, eles não traziam a vitória para eles, eles enalteciam os atributos de Deus, aquilo que Deus estava fazendo por eles, ou teria feito por eles no período da guerra e no período de toda a sua história. Então as músicas do povo de Israel falavam sobre o triunfo de Deus, por exemplo, permitindo a libertação e a vitória daquela nação. Davi, em seus salmos, cantava sobre o caráter de Deus, derramava sobre ele as suas lamentações, dores, medos e sofrimentos, expressando fé e esperança, como também nele se regozijava. Os apóstolos também cantavam os salmos e, além deles, o próprio Jesus, conforme mostra Mateus 26:30. Então, os salmos, eles têm ali os seus textos de alegria, de júbilo, mas Davi, ele foi um ser humano como nós e ele teve os seus conflitos, as suas lamentações, as suas dores, e ele não escondia de Deus. Ele se expunha para Deus, mas ele expressava fé e esperança no seu Criador. Atualmente, a igreja sofre com a deficiência de incluir em seu repertório músicas antropocêntricas. Então, as músicas cantadas em algumas igrejas, e são algumas músicas, em evidência, quem está ali é o homem. A vitória é minha, o triunfo é do homem. Por mais que esteja mencionando Deus ali, dizendo um glória a Deus, Senhor, eu te amo, nas entrelinhas, a mensagem principal da música é o homem, o centro é o homem. E esta não é uma característica do cântico congregacional. No cântico litúrgico, Deus é o centro 100% das músicas. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O imperativo habite aponta que a palavra de Cristo deve estar entranhada em nossos corações. E, seguindo a leitura do versículo, a forma mais direcionada para isso é o entoar hinos e cânticos espirituais. Então aqui a gente vê de forma clara, né, a ordenança bíblica de que a palavra de Deus deve habitar em nossos corações. E qual é a direção que esse versículo está nos trazendo? É entoando hinos e cânticos espirituais. Então a gente identifica aqui a função pedagógica da música. Neste versículo, também identificamos a função pedagógica da música, onde através dela aprendemos juntos e nos aconselhamos uns aos outros através da sabedoria transmitida pela palavra de Deus. A música, além de ela louvar ao nosso Criador e nos aproximar de Deus, nós também é uma maneira de nós fixarmos, nós temos a palavra de Deus habitando nos nossos corações. A análise de Christine e Kate Getty sugere que as letras devem falar sobre o Deus revelado em Cristo e supremamente no seu sofrimento e sua glória, pois é disso que a palavra trata. Na passagem de Lucas 14, 26 e 27, há a evidência de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Cristo. Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória?
Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem várias histórias, várias narrativas, mas todas elas vão apontar para Cristo, e é isso que deve ser cantado no cântico congregacional. Então tem muitas narrativas que podem ser exploradas na música, mas todas elas apontando para a glória de Cristo, para a glória que Cristo revelou. Para Lutero, a principal função da música no culto em todas as esferas da vida cristã era a proclamação doxológica. Doxologia, ou louvor ao Criador, o Deus de todas as bênçãos, em proclamação e em agradecimento à redenção do mundo conquistada em Jesus Cristo. Cantar e louvar o Trino Deus por tudo aquilo que Ele fez pela humanidade é proclamar a todas as pessoas a benevolente e graciosa vontade de Deus para com elas. Silenciar a respeito da graça de Deus em Jesus Cristo já não é mais uma opção para o cristão. Lutero vai dizer que Deus tem confortado nossos corações e mentes através de seu Filho amado, o qual deu por nós para nos redimir do pecado, da morte e do diabo. Quem nisso crê, sinceramente não pode calar a respeito, mas deve com alegria e boa vontade cantá-lo e anunciá-lo com vontade, para que também outros ouçam e se acheguem. Então, o cristão, ele deve cantar, porque na medida que ele canta, ele está declarando a palavra, ele está declarando os atributos de Deus, e o seu irmão ao lado está ouvindo. Então você está testemunhando sobre a grandiosidade de Deus. E Lutero vai dizer que para ele não existe cabimento um cristão não cantar e não declarar a palavra de Deus através da música. Ele também diz: não quero que ninguém cante e entoe nada além de Cristo, no qual tão somente eu tenho tudo. Somente Ele eu proclamo, apenas Ele eu glorifico, pois Ele se tornou a minha salvação, e isto é a minha vitória. O que nós podemos concluir então? Fica evidente que o conteúdo das letras do canto congregacional deve estar unido à Bíblia. Para quê? Para que ela fixe em nossos corações, para que pratiquemos a comunhão com os irmãos, para que possamos ser aconselhados através da palavra de sabedoria, como nós lemos em Colossenses, para que louvemos ao Cristo revelado em toda a Escritura, como está em Lucas 24, 26 a 27, para que Deus seja glorificado e não corramos o risco de induzir a congregação ao erro doutrinário com canções separadas da verdade. Agora nós vamos falar um pouco sobre o canto congregacional e os nossos afetos, como cristãos reformados, como que deve ser a nossa postura, como que os nossos sentimentos devem estar no momento do cântico litúrgico. Será que nós devemos cantar só com a mente? Será que nós podemos expressar com o nosso corpo? Quando afirmamos que Calvino defendia a simplicidade na representação litúrgica, significa dizer que ele queria evitar o que conhecemos hoje por pirotecnia gospel, que enche os nossos olhos, mas amortece a mente. Calvino buscava evitar o sentimentalismo barato, que não trouxesse nenhum efeito prático transcendente. O que Calvino está dizendo é que ele queria evitar artifícios para mexer com as emoções dos membros da igreja, mas que isso não diretamente ou de forma nenhuma remetesse a Cristo, que isso não trouxesse uma transformação real para o cristão. Então ele queria evitar essa pirotecnia, ele queria evitar formas de trazer um emocionalismo barato que não levasse a lugar nenhum, né, que não passasse daquilo dali. Embora procurasse evitar o sentimentalismo como um fim em si mesmo, Calvino enfatiza a importância de envolver a razão e os afetos no ato da adoração. Ambos estão mutuamente relacionados. As atividades racional e afetiva no coração estão longe de ser competências separadas. Somente nosso entendimento apropriado do texto na oração ou no canto pode colocar o nosso afeto na direção certa. Então Calvino, ele não é contra nós sentirmos, nós termos emoções no cântico. O que ele diz é que à medida que a gente vai entendendo a mensagem, que a gente vai entendendo o texto, os nossos sentimentos, os nossos afetos, eles são alinhados, realinhados para Deus. Eles não ficam soltos, eles não ficam sem rumo. Por isso que Calvino vai dizer que é muito importante a gente trabalhar o nosso lado racional,
né, o nosso intelecto, mas juntamente com o coração, né, o coração no sentido de sentimentos, porque o coração também vai envolver o nosso intelecto. Então é importante trabalhar essas duas áreas, a racional e a afetiva no momento da música. E ele vai dizer que na medida que a gente vai entendendo mais sobre Deus, na medida que a gente vai meditando na música e prestando mais atenção na mensagem, mais os nossos sentimentos são alinhados a Deus. De acordo com Calvino, o intelecto e as afeições não podem ser separadas, pois a ação de um faz reagir o outro. Calvino defendia que os cânticos espirituais não podem ser bem cantados se não for de coração, e cantar de coração é envolver os afetos. Então, não pode se cantar apenas com a razão, apenas com o intelecto, porque eles não são separados, eles são juntos, os afetos e a nossa razão, eles andam juntos. Então, cantar com o coração é envolver tudo, é envolver o intelecto e o coração. Para Calvino, o canto enternece, inflama, desperta zelo veemente e ardente, eleva a alma do fiel, promove consolo, meditação sobre a virtude, a bondade, a sabedoria e a justiça do Senhor. Aqui está vendo que ele mistura tanto aspectos sentimentais quanto aspectos racionais, quanto aspectos intelectuais, quando ele fala de meditação sobre a virtude, a bondade, mas ele fala também que o canto, ele emociona, nós temos reações, o nosso corpo tem reações e isso é perfeitamente natural. Segundo Felipe Fontes, essa variedade de qualitativos é evidência da ênfase calvinista na integralidade psicológica do indivíduo e mostra que ela não exclui os afetos, mostra que não é apenas o intelecto, mas também todos os nossos afetos, todas as nossas emoções, elas devem estar alinhadas em Deus e nós devemos deixar com que elas fluam no momento do cântico. A prática do canto litúrgico deve nos envolver intelecto e emocionalmente, pois Calvino afirma ser oportuno e razoável que todos conheçam e compreendam aquilo que se diz e se faz no templo para que recebam um fruto de edificação. Ele está dizendo que nós devemos saber o que nós estamos fazendo lá. Ele diz que nós devemos saber o porquê nós estamos cantando. Com base em 1 Coríntios 14, o reformador defende que se dissermos que podemos ter devoção, seja na oração, seja nas cerimônias, sem nada compreender, sem a gente entender direito por que a gente está fazendo aquilo, é uma grande zombaria. E não se trata de coisa morta ou típica de animais, e sim de boa afeição para com Deus. Mas este é um movimento vivo, procedente do Espírito Santo, quando o coração é corretamente tocado e o entendimento iluminado. Esta é uma obra do Espírito Santo. Na medida em que nós nos disponibilizamos, nós fazemos a nossa parte também, né, com o estudo, com a meditação na palavra, mas o Espírito Santo está ali presente, trabalhando, né, para que nós possamos ser edificados, para que nós possamos produzir o fruto de edificação. Felipe Fontes vai dizer: concordamos que a batalha pela natureza do culto é muito importante, mas é preciso questionar o quanto suprimimos do culto na tentativa de evitar a associação com o clima emocionalista idólatra dos cultos atuais, manifestações físicas e afetivas perfeitamente bíblicas, que foram reconhecidas e utilizadas pela nossa tradição. Como reformados, precisamos recobrar uma inteligência cristã capaz de sentir e desejar após entender o que Deus diz. Então, é a gente não cair nem para um extremo, nem para o outro. É a gente não deixar sermos levados por sentimentalismo barato, que não leva a lugar nenhum, mas também não ficarmos retidos, não ficarmos engessados, não querermos suprimir as reações do nosso corpo, do nosso coração no momento do cântico. Ele está propondo aqui um equilíbrio, né? Uma inteligência cristã, que sabe, que entende que nós vamos entender, mas que nós também somos capazes de sentir e de desejar quando entendermos o que Deus diz. E esse é o alinhamento dos nossos afetos em Deus. Não bastava para Calvino ser informado sobre a graça. Você tinha que se surpreender com a graça, Tim Keller vai dizer. Jó 42:5 diz: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Então, para Calvino, não basta nós conhecermos a Deus apenas na teoria. Nós temos que deixar a graça nos surpreender. Nós temos que ser como Jó: agora os meus olhos te veem.
Enquanto Lutero defendia a música artista no culto litúrgico e Calvino o formato mais simples, ambos investiam em excelentes poetas e compositores, cada um à sua maneira. Calvino propôs uma forma onde os responsáveis pela direção do canto litúrgico pudessem contribuir para que toda a igreja fosse conduzida ao transcendente, e a proposta dele foi essa. Como músicos profissionais podiam transformar os congregantes em uma audiência em vez de uma comunidade, ele escolheu não usar corais ou solistas. Mas, de modo algum, ele compartilhava a visão de que a excelência artística seria elitista, seria algo exclusivo, apenas uma parte da igreja. Em vez disso, tomou o cuidado de contratar excelentes poetas para colocar os salmos em forma métrica e excelentes compositores para colocá-los em música. Longe de evitar a excelência, Calvino, embora ele defendesse a simplicidade, ele fazia questão da excelência. A prática reformada inicial era transformar a congregação em um coral bem treinado, sob a direção de mestres cantores. Então a proposta dele é a igreja investir, né, em talentos de poetas, de compositores, cada um aí dentro do contexto da sua igreja, mas não para fazer uma performance ali restritiva, mas para conduzir a igreja para que toda a igreja se torne um coral muito bem treinado. Fica evidente que a simplicidade consistia em um equilíbrio entre extremos, pois a diligência e excelência eram critérios utilizados por Calvino. Seguindo este princípio, a igreja reformada contemporânea pode ser transformada em um coral bem treinado sob a direção de mestres cantores. No caso aqui, nós estamos falando dos cantores do grupo de louvor, dentro de seu contexto estrutural, proporcionando-a um ambiente transcendente, proporcionando-lhe todo um ambiente onde a igreja se envolva com Deus através da música. Claro que aqui sempre o Espírito Santo agindo e trabalhando. Keller diz que a transcendência é melhor servida quando o prazer e o temor são evidentes na conduta e no coração dos líderes. Então a congregação sentirá que está sendo introduzida na presença de Deus. Aqui ele está dizendo que o coração daqueles que estão envolvidos com a música na igreja precisa estar alinhado em Deus também, porque isso faz diferença, isso reflete diretamente na forma com que ele vai trabalhar a música e conduzir a música no momento do culto. O que Calvino pretendia é que todo o culto litúrgico estivesse submisso à graça divina, inclusive o canto. Se há a confiança na graça de Deus, não há razões para pirotecnias forçadas, tampouco para desleixo. Aqui o que ele está dizendo, se a igreja, né, o grupo de louvor, tem a confiança de que a graça de Deus está presente, não precisa usar artifícios para envolver a igreja. Mas também não é porque sabe que a graça de Deus vai agir, que vai fazer o seu serviço de qualquer jeito, que não vai dar a atenção devida que a música precisa, que não vai cuidar da estética da música. Enquanto este ainda não tem o senso da presença de Deus, aquele não reconhece o tamanho e amor e misericórdia do Pai. Então, se a gente trata a música de qualquer maneira, de certa forma a gente está desconsiderando tudo o que Deus fez e faz por nós. A gente está desconsiderando o amor e a misericórdia do Pai. O ponto de equilíbrio está na confiança, a graça e a compreensão do amor de Deus e obra do seu Filho. Então, enquanto a gente tem a consciência de que a graça está presente no culto, nós vamos sempre procurar dar o nosso melhor para servir a comunidade e servir ao nosso Deus. Uma vez que a graça divina age entre os líderes de louvor, eles terão as motivações alinhadas para auxiliar na condução do canto congregacional, resultando em uma adoração transcendental, onde a fé e a razão também estarão alinhadas, pois somente quando houver uma profunda consciência da santidade de Deus e do custo do sacrifício que Ele proporcionou, haverá um temor jubiloso que é, ao mesmo tempo, caloroso e vigoroso. Então, quanto mais consciência a gente tiver de quem Deus é, mais o nosso coração vai responder, mais nós teremos estímulos de cantar, de forma natural, de forma espontânea. Então, é importante nós termos essa consciência de quem Deus é. Novamente, guardando as devidas proporções, como nós nos comportaríamos se a Rainha Elizabeth II nos pedisse para cantar ou tocar para ela? Se nós recebêssemos um convite, se você, de repente, líder de louvor, recebesse o convite de levar o grupo de louvor da sua igreja para cantar, para fazer um momento, um culto, onde a Rainha Elizabeth II estaria presente,
Quanto da sua dedicação você disponibilizaria para isso? É o que nós temos que refletir, é quando a gente tem que ter a consciência de o quanto de nós está disposto a dedicar a Deus, quanto nós estamos dispostos a dar o nosso melhor para o Rei dos Reis. É preciso ter o cuidado para que a igreja tenha o momento de receber a graça divina e responder a essa graça. Enquanto na liturgia medieval o excesso de ornamentos encobria aquilo que os fiéis poderiam receber de Deus, a liturgia, demasiadamente metódica e até legalista, tira a oportunidade da membresia para responder a essa graça recebida. O culto sob a visão de Calvino é um lugar para a recepção da graça de Deus, com a oportunidade de respondermos em gratidão com louvor. Então, o que Calvino está dizendo aqui é que nós recebemos a palavra, né, como por exemplo no culto medieval era a palavra, mas não havia uma participação da igreja. Ela recebia, mas ela não poderia, ela não tinha como responder a Deus com o louvor. Né? Então, o culto, na visão de Calvino, ele precisa ter o momento de você receber a graça e o momento de você louvar a Deus por essa graça recebida através do louvor. Agora vamos falar um pouco sobre compositores e composições. De repente, desperta, se você ainda não é compositor, de repente desperta um compositor que há dentro de você. Uma prática muito comum da igreja brasileira é a inclusão de músicas internacionais traduzidas para o português em seu repertório. Há de se admitir que existem muitas músicas boas que ganharam boas versões tupiniquins, porém a igreja também sofre de carência de música teologicamente saudável. Em uma pesquisa realizada pelo teólogo Marco Teles Belorube, apenas 8,7% das músicas cristãs populares são de compositores assumidamente reformados, contra 79% de compositores do nicho carismático. Então, não há problema nenhum em traduzir músicas internacionais para o português e a igreja cantar. Quando a música é de Deus, ela tem mais que se espalhar mesmo. Porém, a igreja ela sofre dessa carência de música teologicamente saudável, né? Vocês viram aqui na pesquisa que apenas 8,7% das músicas cristãs são de compositores assumidamente reformados. Belorube incentiva a prática da composição. Nem que seja em tom de brincadeira para os seus filhos, construa memoriais das grandes obras do Senhor em forma de canções, com músicas que apontem para o braço forte do Senhor. Quem sabe, na criação de uma simples canção, não descobre-se a habilidade de um bom compositor e poeta. Nós sabemos que existe a questão do dom, né, existe todo o processo criativo, mas às vezes você tem uma habilidade, né, para a composição e ainda não descobriu, ou talvez ainda não apresentou à igreja, por algum motivo não desenvolveu isso. Está aqui a sugestão do Belorube. Você que tem filhos ou você que trabalha com criança pode começar fazendo músicas simples e depois amadurecendo a ideia e trazendo cânticos novos para a nossa igreja. Sob o entendimento de que a letra teológica é um fator fundamental para os cânticos litúrgicos, Felipe Fonte sugere que a igreja reformada invista em poetas, pois a igreja contemporânea não tem necessidade apenas de músicos e de supervisores teológicos, mas também de homens que saibam quais as melhores palavras a serem entoadas. Então aqui ele está dizendo que não basta terem os músicos, né, e nem os cantores, e nem de pessoas que sejam teologicamente bem instruídas, porque para fazer a música ela precisa ter uma estética, ela precisa ter poesia, então é importante que tenham pessoas que tenham a habilidade de colocarem as palavras dentro da música, as melhores palavras. E este é outro motivo pelo qual é importante existirem músicos, cantores e compositores instruídos em doutrina e música, né? Porque para a gente compor, quanto mais a gente estudar teologia, como a gente viu nas aulas passadas, mais a gente consegue explorar a riqueza bíblica. E este foi o nosso último ponto desta aula e deste assunto sobre as características do canto congregacional. A nossa última aula vai tratar um pouco sobre as razões, algumas razões que os cristãos têm para cantar, e vamos deixar com vocês também algumas sugestões literárias, todas as referências que foram tratadas aqui em todos esses assuntos, nessas 4 aulas que nós ainda vamos ter a última, mas do início ao fim, todas as referências estarão disponíveis para você e as sugestões literárias para você poder aprofundar no seu assunto. Até lá!